Fala galera, tudo bem com vocês? Me chamo Alas Pereira, professor de Geografia, e hoje estamos aqui para mais uma aula acerca da Europa e sua geopolítica e atualidade, beleza? A gente vai falar agora sobre como é que ficou a Europa após a Segunda Guerra Mundial, tá? A Europa, durante a guerra, durante a Segunda Guerra, ela teve muitas modificações, né? A gente teve ali a Alemanha nazista se expandindo, a gente teve a Rússia, né? E todo o império que se tornou ali a União Soviética, né? Aquele bloco de vários países. Tivemos ali uma expansão de fronteiras durante ali, né, a pré-guerra, né? A pré-Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha começa a anexar territórios, enfim. Tivemos a Hitler ocupando, invadindo e tendo poder na França. Então é inegável que a Segunda Guerra ela não tenha promovido mudanças no espaço, né? Mas vamos falar agora do pós. Como é que foi o pós-Segunda Guerra, né? Vamos lá. A gente vai falar agora sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, a reestruturação da Europa, a cortina de ferro, colapso da União Soviética e conflitos no leste europeu. Belezinha? Aqui eu trouxe uma imagem do Muro de Berlim. Fiquem com essa imagem na mente, porque quando a gente for falar da cortina de ferro, a gente vai entender o motivo, o porquê e o simbolismo que esse muro possui. Beleza? Vamos lá. Contextualização. O continente europeu estava devastado após os conflitos da Segunda Guerra Mundial. As disputas por território ocasionaram em um grande número de vítimas e danos materiais. Os grandes impérios agora estariam, né, em situação de extrema vulnerabilidade. A gente tinha a Inglaterra, o Reino Unido, mandando no mundo todo. Há 2 séculos atrás, a gente tinha o Império Alemão, a Alemanha nazista, dominando vários territórios, e agora a gente via todos aqueles países entrando em colapso, né, sobretudo ali após a Segunda Guerra. Os Estados Unidos é quem acabou se dando bem economicamente por conta da Segunda Guerra Mundial. Vamos recordar aqui, crise de 1929 afeta muito os Estados Unidos, né? Eles têm ali uma grande... A inflação aumenta, a fome aumenta, o desemprego aumenta. E foi justamente durante a Segunda Guerra Mundial, quando eles começaram... Claro, teve o New Deal, né, de Roosevelt, que ali era políticas, né, um pacote de políticas públicas que visava ali o investimento em obras públicas para fomentar a economia e com isso trair emprego, tal, renda. Mas a gente também teve, por exemplo, os Estados Unidos fornecendo, né, vendendo armas, né, fornecendo equipamentos bélicos para os aliados, para os países que estavam em guerra. A guerra ela não ocorreu em território estadunidense. Logo, não tinha o que reconstruir nos Estados Unidos. Tinha quem consumir, a produzir, no caso, né? O que eles fazem? Os Estados Unidos adotam também um pacote de medidas que tentam ajudar, que visam, almejam ajudar a Europa. O Plano Marshall, né, um pacote econômico que visava auxiliar os países da Europa em seu processo de reestruturação. Auxílio financeiro, sobretudo para evitar o avanço soviético, né, porque geograficamente falando, a União Soviética está na Europa, tá? Parte da União Soviética estaria na Europa, é vizinho ali de países como a Alemanha, por exemplo, né? E, além disso, ampliar as relações comerciais. Porque pensem comigo, se a Inglaterra está reestruturada, a Alemanha está reestruturada, a França está reestruturada, eu vendo mais. Eu consigo vender mais e fazer com que as pessoas consumam mais e, com isso, eu aqueça a minha indústria. E ainda eu consigo fomentar, ajudar a consolidar esse meu estado de bem-estar social que estava ali em voga naquele momento, sabe? Depois da década de 40, que visava ali que tinha ali como objetivo manter direitos, ampliar salários, sabe? Assim, para que as pessoas pudessem viver bem, sobretudo para que não tivessem, não fossem influenciadas ou não tendessem a se tornarem ideologicamente ligadas à União Soviética. Afinal,
A gente tinha a União Soviética pregando saúde, educação para todos. Dos Estados Unidos você tinha um outro processo, aquele processo liberal, de capitalismo, de economia, a mão invisível do mercado. Tá? A Alemanha, né, quem começou a Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida entre os aliados, os vencedores da guerra. Então você tinha a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, você tinha Berlim sendo dividida ali entre os aliados e você teve, por exemplo, aqui, trouxe, ó, um lado soviético, um lado do setor, no caso, né, americano, inglês e francês. O que ocorre? Berlim, a capital da Alemanha, ficou do lado da União Soviética. Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui. Aqui tá a Alemanha, tá? Bem aqui, ó, tá Berlim. Dividiram, vou dividir grosseiramente, tá? Dividiram a Alemanha assim, ó, no meio. Beleza? Pra cá, aliados, lado capitalista. Pra cá, lado socialista, União Soviética. Só que, pô, a capital tá do lado socialista. O que é que eles fizeram? A gente vai dividir a capital, tá? Isso aqui, no caso, é só a capital, beleza? Então, Berlim, capital da Alemanha. Como é que ficou? E o que eles fizeram? Muitas pessoas fugiam para o lado ocidental, tá? Para o lado ali influenciado ideologicamente pelos Estados Unidos, por diversos fatores. Muitas pessoas permaneciam do lado soviético, sabe? Depois eu vou fazer indicações de livros assim bem interessantes, mas esse muro ele foi erguido do dia para a noite, literalmente. Então, assim, muitas famílias, por exemplo, ficaram separadas. Porque, gente, é uma cidade. Eu vou dormir e acordo com o muro sendo erguido, e aí? Então, durante vários anos, famílias foram divididas por conta desse muro. Esse muro, né, Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido, fez uma comparação, né, como se fosse uma cortina de ferro. Por quê? Porque você dividia a Alemanha por lado, você dividia ideologicamente a Alemanha. Só que essa divisão não permaneceu só na Alemanha. O mundo inteiro ficou dividido. A Europa, por exemplo, o leste europeu, União Soviética. Europa Ocidental, Estados Unidos. Né? Então, assim, foi uma divisão do mundo. O mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, ele passou a ser dividido por questões ideológicas. Tá? E o que ocorreu? Durante esse período de Guerra Fria, ocorreram também outros conflitos, tá? Por exemplo, a Guerra das Malvinas. Pouca gente sabe, mas a Argentina e Reino Unido, né, já entraram em um conflito por conta de um território aqui, ó, Falkland Islands, tá? Ou Ilhas Malvinas, tá? Malvinas, não Maldivas, aquela da Ludmilla, tá bom? Não é Maldivas, não. Tá? É Malvinas. Eles guerrearam, tá? Eles entraram em um conflito, tá? Armado, e a Argentina perdeu o conflito, tá? Ficou muito conhecido porque, nesse período, quem era a primeira-ministra do Reino Unido era Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, que ficou conhecida também como a Dama de Ferro. Por quê? Porque ela adotava medidas liberais, o liberalismo econômico. A gente já vai falar dela já, beleza? Então eu trouxe um resumo aqui, tá bom? O que ocorreu, por exemplo, nesse período pós-Guerra Fria na Europa, tá? Porque, assim, apesar da Europa ter saído de um conflito como a Segunda Guerra Mundial, não significou que ela teve um período de paz. Nada disso. A gente tinha ali, por exemplo, o leste europeu pegando fogo, a União Soviética, sabe? A Guerra Fria, Estados Unidos, tiroteio, gritaria, comendo, tá? E você tinha outros conflitos em territórios ultramarinos, como, por exemplo, o conflito entre Reino Unido e Argentina pelas Ilhas Malvinas, beleza? A Guerra Fria, né, teve seus territórios ali ultramarinos ali, tá? Aqueles conflitos. Só que durante a Guerra Fria também, a Europa parou e pensou assim, olha só, não dá pra gente ficar brigando por questões econômicas. A Primeira Guerra Mundial foi, sobretudo, por questões econômicas, porque a Alemanha, né, achou que tinha saído, como posso dizer, com menor, ela tinha saído em desvantagem na partilha da África. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha novamente estava ali na crise econômica e tal. Então, assim, os países da Europa falaram assim, vamos se juntar
e fazer um pacto de integração econômica para que a gente consiga se ajudar, beleza? Então, assim, por exemplo, o Tratado de Paris, 1951, bem depois do finalzinho da guerra, tá? Onde foi estabelecida a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Um dos primeiros, assim, planos econômicos ali de integração, tá? Acordos econômicos de integração das economias ali da Europa, tá? Tivemos ainda, né, um outro acordo que previa a diminuição de barreiras alfandegárias, tá? Por exemplo, aqui a Comunidade Econômica Europeia, a CEE, né, que visava o mercado comum. Um mercado comum que visava diminuir os impostos, por exemplo. É porque a Europa, gente, a gente vê no mapa assim, pensa que ela é enorme, ela de fato é grande, né? Um continente grande, mas se você pegar a Europa Ocidental, ela cabe no Brasil, né? Grosseiramente falando, ela consegue caber no Brasil, por conta do seu tamanho, tá? Então, assim, tem países na Europa que são muito pequenos, tipo Liechtenstein, sabe? Eu vou voltar nesse mapa aqui, vou estar sempre voltando nele. Por exemplo, ó, Eslovênia, ó, bem pequeno, tá? Hungria, tá? Ó, Amsterdã. Vocês percebem que são países muito pequenos? Então, por exemplo, a livre circulação de mercadorias facilitaria o comércio entre o bloco. Por quê? Porque se eu estou aqui, ó, em Luxemburgo, poxa, quero ir para Paris, ó, eu consigo ir facilmente. Eu atravesso a fronteira, não tenho que pagar impostos altos, não tenho que pagar taxas. Eu consigo, por conta dessa integração, às vezes, sei lá, a carteira de habilitação vale o território. Vocês percebem? Facilita, é menos entraves, sabe? É como se fosse, claro que aqui está muito mais consolidado, muito mais construído, assim, muito mais um Mercosul, né? Onde, por exemplo, a gente tem integração com a Argentina. Então, por exemplo, tem a carteira de habilitação do Brasil, estou dando exemplo, pode valer na Argentina, sabe? Esses acordos que facilitam a fluidez do processo, né? A vida das pessoas, do comércio, da integração da região, tá? E assim, esses acordos, sobretudo, eles tiveram uma importância histórica. Por quê? Porque foi um acordo que, por exemplo, teve a Alemanha e a França, né, entre as partes. Foi a primeira vez porque, por exemplo, a Alemanha e a França eram inimigas de guerra, né, durante as duas guerras, inclusive. Então, assim, a Europa estava sentada e falando assim, olha, vamos realmente dialogar, promover um debate para que a gente não tenha que destruir tudo novamente. Beleza? E deu certo. Deu certo, pois isso aqui, anos mais tarde, deu início ao debate daquilo que a gente conhece hoje, né? Até o ano que eu gravo esse vídeo, né? O ano que eu gravo esse vídeo, 2023, a gente conhece como União Europeia, que está em crise. A gente vai ver essa crise mais à frente, por outras razões, tá? Por questões imigratórias, enfim, né? A ascensão de discursos extremistas, nacionalistas, mas é um mercado comum, né? Eles têm o bloco da União Europeia e com a mesma moeda, tá? Com uma representação, né? O Parlamento Europeu ali da União Europeia, sabe? Representação no G20. É muito interessante essa organização, beleza? O que ocorre também durante essa segunda metade do século XX? O colapso da União Soviética. A União Soviética, ela era a segunda maior potência, ela era uma grande potência, sabe assim? Ela era muito influente, ela tinha vários países assim aliados, Cuba, ela tinha o Afeganistão, ela tinha a Coreia do Norte, ela tinha influência em muitos países da África, sabe? Ela influenciava, era uma guerra de influência, Guerra Fria, né? Vocês recordam? Estados Unidos e União Soviética brigando pela soberania, pela hegemonia do mundo. Só que a União Soviética, ela comete uma série de erros, sabe, que a fizeram entrar em colapso. Por exemplo, a União Soviética, ela investia muito em armamento bélico. Até hoje, por exemplo, o maior arsenal assim é da Rússia, de arma nuclear. Investe em arma nuclear, investe em armamento, exército, exército,
exército. Enquanto os Estados Unidos está investindo em produtos domésticos, assim, na indústria de carros, na indústria civil, que é consumir, consumo, eu quero gerar economia. A União Soviética foi pelo lado contrário, sabe? Ela permaneceu investindo. Ela investiu também em pesquisas, né? Teve vários projetos, assim, a corrida espacial. A União Soviética ela teve, assim, o seu protagonismo, mas com o passar do tempo, só investir em exército não deu certo. A União Soviética começou a entrar em crise. Teve também uma questão com a guerra do Afeganistão, que a população já estava ali meio que bolada, meio que contra o que estava ali ocorrendo na União Soviética, achava que eram uns gastos assim exorbitantes e que não tinha necessidade, haja vista que a vida na União Soviética passou a ficar mais difícil, sobretudo ali a partir da década de 80, beleza? E para conter essa dissolução, surge um cara, tá, chamado Mikhail Gorbachev. Presidente, foi o último presidente da União Soviética. Ele morreu. Eu gravo esse vídeo no dia 15 de maio de 2023. Ele morreu alguns meses atrás, sabe? Assim, então ele viveu muito. E assim, surge esse cara, uma liderança nova, se a gente for comparar, por exemplo, com outros líderes, né, da União Soviética, e ele propõe diversas mudanças para que a União Soviética conseguisse se modernizar. Ele propôs, por exemplo, mudanças na política, mudanças na economia, só que mudanças, né, como a Glasnost e a Perestroika potencializaram e influenciaram diretamente na dissolução do bloco socialista. Inclusive, Mikhail Gorbachev, ele tem assim uma taxa uma rejeição muito alta entre aqueles mais nacionalistas, pois muitos dizem, muitos afirmam, né, e é fofoca geopolítica, que ele era muito ligado ao Ocidente, que assim, ele acabou com a União Soviética para ajudar o Ocidente. De fato, ele tinha uma aproximação muito grande com a União, trouxe a foto dele, poxa, ele tinha uma aproximação muito grande com a União Soviética, sabe assim, com a Margaret Thatcher, tem foto dele com o Reagan, então assim, ele tinha essa aproximação, de fato, beleza? Depois, no fim da União Soviética, faz comercial pro Pizza Hut, sabe? Mas o que ocorre? Muitas coisas ocorreram e o bloco da União Soviética caiu. Vocês recordam que eu falei que mesmo que o período do pós-guerra tenha sido aparentemente tranquilo, o leste europeu estava pegando fogo. E, de fato, sobretudo após a queda da União Soviética. A gente teve, por exemplo, a Guerra Civil da Iugoslávia. Aqui é uma matéria, tá, da Folha de São Paulo, um acervo, a matéria de 2018, que justamente, ó, ali no finalzinho, no início dos anos 90, justamente, já naquele caminho de dissolução da União Soviética, aqueles países ali que estavam ali no bloco começam a brigar, começam a proclamar independência, eles começam a ter brigas internas. Por quê? Eles, muito antes dessa junção, já não se davam muito bem. Porque às vezes tinha um grupo de pessoas, de populações, que não se dava bem com outros, mas assim, estava vivendo. O governo soviético também tinha suas... era um governo também violento, era também a ditadura. Então, assim, controlou, né, controlava ali os países, controlava qualquer tipo de insurreição. Só que com a dissolução, com essa estagnação, começou a ficar assim, difícil, porque manifestações ocorriam de maneira assim, contínua, a insatisfação. As novas gerações também foram chegando e foram, ó, não quero mais esse modelo de política arcaica. Beleza? E assim, ocorreu e assim, até hoje ocorre uma briga entre os países que estiveram na União Soviética, sobretudo a atual guerra da Ucrânia, né? Ucrânia e Rússia, que a gente vai falar mais à frente. A gente vai ter uma aula só de guerra da Ucrânia. Beleza? Eu trouxe indicações de leitura, tá? Eu já li parte desses livros e assim, é muito bom para quem quer entender um pouco, tá, sobre
O leste europeu. Eu acho o leste europeu, assim, particularmente eu curto muito, né? Eu acho que a história, a política, toda essa influência da União Soviética, a arquitetura do leste europeu me encantam, beleza? Então, assim, tem uma autora que eu sou apaixonado, que é a Svetlana Alexievich, tá? O primeiro livro que eu li dela foi Vozes de Chernobyl. Eu não citei, mas Chernobyl fica na Ucrânia, tá? Bem aqui assim, ó. Aonde tá, exatamente está meu dedo, ó. Chernobyl. Em 1986, em 26 de abril de 1986, houve um acidente com o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, tá? O acidente ele ocorreu por conta de uma falha do reator, por conta de uma falha humana, mas os operadores estavam ali realizando testes na usina e a usina fez capum. O reator ele explodiu e o acidente ele foi horrível. Teve assim, dimensões porque a tampa do reator levantou e começou a pegar fogo. E o reator nuclear ficou exposto. Logo, assim, todo mundo que chegava muito perto do reator pegava fogo e morria, assim, queimado. A radiação era muito alta. Só que o governo da União Soviética tentou esconder. A fumaça radioativa chegou na Europa, na Noruega, na França, mas não tinha nada acontecendo na União Soviética. Tinha uma cidade muito perto da usina, que era Pripyat, que é uma cidade hoje fantasma que não pode ser habitada. As pessoas estavam vivendo em Pripyat normalmente, como se nada tivesse ocorrendo. Então, assim, depois que o Ocidente, depois que a União Soviética teve que de fato falar o que ocorreu em Chernobyl, ficou muito claro e ajudou ainda mais na insatisfação ao público, porque, poxa, vocês esconderam o acidente. Teve um acidente? Errado pra caraca, mas bora tirar a população, bora evacuar a área, bora fazer o possível para mitigar os danos, coisa que eles não fizeram, tá? Então, assim, esse livro vai trazer entrevistas com pessoas que viveram aquele dia. E, assim, o primeiro relato, né, é com a esposa de um ex-bombeiro, né, uma viúva de um bombeiro, que foi a primeira equipe que foi chamada para apagar um incêndio de Chernobyl. A primeira equipe, eles não foram avisados, os bombeiros não foram avisados que eles iriam lidar com radiação. Tinha um acidente, tinha um incêndio, mas eles acharam que era um gás. E eles foram para a usina para apagar o fogo. Só que chegando lá, eles começaram a passar mal. E começaram a passar muito mal. E logo eles tiveram que ser retirados de lá. A mulher dele, né, desse bombeiro, via da janela do seu apartamento que tinha uma luz. E os relatos desse livro falam que a luz era muito bonita, sabe? Assim, era uma luz colorida e tal no céu. Ela foi até a usina e perguntou sobre o marido dela. Aí alguém da usina falou assim, olha, seu marido foi transferido para a Rússia, para um hospital da Rússia lá. E ela falou assim, olha, eu aconselho que você vá também para a Rússia. E ela foi para a Rússia. Chegando lá, era um hospital especializado de questões radioativas e tal, assim. E ela viu o marido dela muito bem. Ela viu o marido super tranquilo e tal, e ela falou assim, mas o que houve com ele? E a enfermeira falou assim, olha, ele foi atingido por altos níveis de radiação, e falou assim, ó, ele vai ficar doente. Eu li esse livro em 2018, 2019, eu não recordo, mas ela falou assim, olha, a radiação, ela tem um tempo a matar. E ele vai morrer, sei lá, em 10 dias, né? Só que a mulher viu ele tão bem naquele momento, que ela falou assim, ah, não vai morrer. Só que, por exemplo, os dias foram passando, ele passou a ficar doente. Ele começou a ficar doente, ele começou a notar que ele estava doente, ela começou a ver que a situação estava ficando precária. E durante o relato desse livro, essa moça faz assim, ela estava grávida desse bombeiro. E ela faz a reflexão do tipo, o que é o amor? Porque ela estava grávida desse bombeiro e ela sabia que o bombeiro também ia morrer a qualquer momento. E ela faz a reflexão tipo, o que é o amor? Ela não podia ficar perto do marido por conta do bebê. Mas ela também não podia deixar o marido morrer, né, nos últimos momentos de vida dele, sabe, morrer. E ela mente para a enfermeira e fala assim, não tô grávida. E ela fica com o marido até os últimos dias de vida, literalmente, sabe? E o relato fala que, por exemplo, o bombeiro, ele fazia assim, sabe, com a camisa, e a pele só ia. Então a queimadura foi, assim, uma coisa absurda. Então, assim, é um relato muito forte. Eu tô sintetizando muito aqui, mas esse livro aqui, pra mim, é o top 1. Toda aula que eu dou, que eu falo de União Soviética, eu indico esse livro porque ele é muito bom. Muito bom mesmo.
fala como é que também se deu ali o processo, como é que o Mikhail Gorbachev, por exemplo, que era presidente do Partido Comunista ali da União Soviética, foi chamado, como é que o Ocidente começou a lidar com aquilo, como é que os bombeiros lidaram com a situação, sabe? As vítimas. Até hoje, por exemplo, tem as pessoas que não receberam indenização por causa de Chernobyl. Então, o que acontece? A radiação, ela não mata na hora. Claro, mata quem chega assim, mas dependendo do nível, não mata na hora. Ela vai matar depois, sabe? Os efeitos colaterais vêm depois. Câncer, às vezes o filho. Então, assim, os filhos que vêm depois, né? Muitas pessoas começaram a ter filhos e esses filhos começaram a ter problemas de saúde graves. E assim, mesmo falando que eram de Chernobyl, mesmo falando que viveram isso aí, o governo não paga indenização porque fala que essas pessoas só querem viver com a indenização do governo e tal assim. Então, esse livro é muito bom. O Fim do Homem Soviético, também da Svetlana Alexievich, é um livro muito bom, já li. É um relato, ele traz uma série de relatos de pessoas que viveram o fim da União Soviética. E aqui eu acho muito interessante, por quê? Porque traz relatos dos mais velhos que falam que sentem falta daquele regime da forte União Soviética, do grande Stalin e tal, assim, da grande União Soviética, e dos mais jovens que falam que, olha só, gosto disso aqui, de liberdade e tal, assim, então traz esse dualismo, essa dicotomia, sabe, de gerações acerca de um regime, que é a União Soviética. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Isso aqui é muito interessante, esse livro é muito maneiro, que fala sobre as mulheres que foram para a guerra. Muitas vezes a gente fala que, assim, a gente atribui a guerra à força masculina e tal, mas só que não. Esse livro vai mostrar relatos de mulheres que, por exemplo, viveram os horrores da guerra, que foram à luta, que foram para as indústrias, sabe? Então, assim, é um livro muito interessante. Meninos de Zinco e As Últimas Testemunhas eu não li, mas eu li a sinopse, eles também são bem interessantes, tá bom? Mas, indicação mesmo, assim, sai dessa aula e procura saber, Vozes de Chernobyl. Tem série da HBO também que é baseada nesse livro, que inclusive o relato que eu falei agora há pouco da moça com o bombeiro é o primeiro episódio da série da HBO, beleza? Gente, finalizo aqui essa aula, tá bom? Agradeço muito por vocês terem ficado comigo até agora, tá? Leve esse debate para a sala de aula, leia o material que está bem mais completo, faça as questões, beleza? Muito obrigado, tchau, tchau.